redes sociais, especialmente no Facebook, desde 2017, batendo algumas matérias, repetindo alguns discursos, né, compartilhando alguns assuntos, e a gente vê que isso começa a ser introjetado na mente da sociedade. Isso que, ouvindo o capitão Macedo falar aqui, a gente começa a perceber isso, que esse entendimento está crescendo, de que nós não podemos mais chegar no ano da eleição e eleger alguém e achar que ele vai ser o salvador da pátria, quem quer que seja. Nós precisamos compreender o país que nós queremos, e nós somos um país conservador e queremos manter este país conservador. E nós precisamos voltar a entender o que é ser conservador. Porque a nossa educação, como bem falou o capitão Macedo, ela foi tomada porque a preocupação no período do conflito militar foi justamente essa. Acabou o conflito armado, está tudo dominado, está tudo tranquilo. E eu tenho procurado ensinar e fazer um resumo do que aconteceu no Brasil, e que eu vou dizer em poucos minutos por que nós não viramos Venezuela. Quando acabou o conflito armado dos anos 60, o governo não se preocupou com a questão ideológica. E o socialismo, eu digo da seguinte forma, ele rastejou nos bastidores do governo militar, e ele subiu primeiramente para as cátedras, assumiu as universidades e começou a formar este pensamento que dominou o país de tal modo que a gente estava cego, a gente estava anestesiado. Eu que estou falando hoje com você aqui, como é que eu percebi isso? Final da eleição de 2014, todo aquele discurso, todo aquele debate continuou, eu fui estudar. Eu sempre me considerei uma pessoa de centro-esquerda, admirador das questões sociais, esse discurso bacana de direitos humanos. Fui estudante de direito recém-formado, há 5 anos atrás. Então eu admirava toda esta parte, só que eu fui estudar. Eu fui fazer um repasse cronológico de toda a história, desde 1500 e pouco, lendo os clássicos, lendo os filósofos de ambos os lados, lendo a escola de Frankfurt, lendo os pensadores conservadores, e eu cheguei a essa observação. Então, no Brasil, o que aconteceu? O socialismo, esse pensamento que vai se transformando também dia a dia. Quando a gente fala em socialismo, em comunismo, as pessoas pensam ainda naquele socialismo, naquele comunismo, eu digo, brucutu, de Karl Marx. Isso aí acabou. Ele vai se transformando conforme o tempo, conforme as circunstâncias. Então ele rastejou nos porões da ditadura, do período militar, e assumiu as cátedras, formou as mentalidades que iriam mais tarde, no final dos anos 70, ser os próximos deputados, os próximos senadores. No final dos anos 70 voltaram aqueles que estavam no exílio, e essa turma toda foi eleita e foi para o legislativo. Então veja bem, a mentalidade no poder educacional já estava tomada. Agora, com a volta daquele pessoal que estavam no exílio, eles foram quase todos eleitos para o legislativo. Temos o poder legislativo dominado agora. Depois do legislativo, veio a Constituição de 88, que é uma Constituição amplamente socialista. E com a Constituição, quem estuda direito vai estudar baseado em quê? Na Constituição. Então, o direito, a justiça brasileira tornou-se amplamente socialista. Claro que de repente tem operadores da justiça aqui, se eu disser que você pensa de forma socialista, você vai até me xingar, mas você pensa sem saber, porque foi programado para isso. Então eles se apossaram educação, legislativo, depois veio o judiciário com a Constituição, todo o poder, né, judiciário. Em 2002 o executivo, com o executivo veio o poder econômico. E me diz o que o socialismo nesse país não dominou, que foi a chave para nós não sermos a Venezuela hoje. A nossa sorte
é que durante 30 anos ou 40 anos, eles passaram batendo no militarismo. Então, quando chegou 2016, naquele tempo conflituoso, eles não tinham os militares do lado deles, porque se tivesse como tinha na Venezuela, hoje nós éramos uma Venezuela com um ditador protegido pelo poder militar. Mas graças a Deus que eles foram burros aqui e passaram 30 anos agredindo o militarismo. Se não fosse isso, nós éramos Venezuela hoje. Então, assim, o que eu quero deixar para terminar, e não me estender muito, é que nós não podemos desanimar. Como bem falou o Nívio aqui, nós não podemos, Nívio, escutar o canto da sereia da mídia. Nós não podemos escutar. O que nós elegemos foi um plano de governo, foi uma ideia nova para o Brasil. Nós elegemos mais do que um homem, elegemos sim um homem que levantou-se com coragem de dizer aquilo que a gente queria dizer e pôde dizer o que nós não podíamos dizer, mas nós levantamos nesse país uma nova forma de pensar, e essa forma de pensar precisa ficar de pé. Você não pode acreditar numa notícia que sai no Jornal Nacional, que sai na Rede Globo, que sai nesses canais de TV, que levavam bilhões do governo brasileiro para... Era ridículo, eu acho ridículo a gente que escutava a negociata sendo feita na frente das câmeras de televisão. Se levava uma proposta para o parlamento e simplesmente a nação era totalmente contra aquela ideia, mas o repórter juntava o presidente lá do Senado ou da Câmara e perguntava: olha, vocês estão negociando? Estamos negociando, vamos dar cargos, foi negociado tantos milhões de emenda, e a ideia vai ser aprovada. Mas o que é isso? Nós queremos uma forma nova de governar, em que o executivo, ele faz a sua parte. Se ele tem uma proposta, ele manda para o legislativo. Se o legislativo vai discordar, discorda e diz por que discordou. Enfrenta a população e diz por que discordou. Mas não é isso que eles querem fazer, né? Então nós não podemos voltar atrás, como bem falou o Nívio aqui. Não podemos desanimar, ouvir esse papo deles de que está havendo um enfraquecimento, divisão. Não, nós estamos nos transformando em gigantes. Mês passado, está divulgado hoje nas redes sociais, abril, 149 mil novos empregos, o maior abril de empregos em 6 anos. A criminalidade, 25% de redução no número de homicídios. Com que? Apenas com a austeridade de um governo que chegou lá e disse: a autoridade vai exercer a autoridade. E é esse o pensamento conservadorista, que autoridade é autoridade, que criminoso é criminoso, que cidadão é cidadão e exerce os seus direitos e vai às ruas e vai dizer o que quer. Então nós precisamos manter isso, manter esta coragem, manter este ânimo e não desanimar e não acreditar nesses fatos mentirosos. Para terminar, de fato, eu falei aqui sobre a redução da criminalidade. Eu sou do Ceará. Se você entrar num site chamado R7 News, que é lá do Ceará, ele tem um homicidômetro que conta os homicídios praticados. E eu acompanhava com muita tristeza o ano passado, e a média era de 14 homicídios no Ceará por dia. Com esta força-tarefa que tivemos no Ceará no começo do ano, mostrando que a autoridade é autoridade, a redução hoje, você pode entrar lá e procurar. Você vai ter um número X de homicídios ocorridos no ano. Você divide pelo número de dias, que estamos em 145 dias do ano, vai dar cerca de 6 homicídios por dia. Uma redução de mais de 60%. Uma redução enorme. Então é isso que nós queremos. Essa forma de pensar precisa ser mantida. E é você vindo aqui na praça e dizendo isto que nós queremos. Obrigado, já falei demais.